eu ver aqui se já. Citei a Cristiane mais uma vez. Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 15 de agosto. Em muitos lugares, hoje é feriado. E nós estamos com o nosso irmão Marcelo Nunes, que está lá em Nova Lima. Ele é esposo da Cristiane. Então, vocês vão ver aí muitas vezes no Face a citação da Cristiane, é porque o Marcelo não tem perfil no Face, mas é o esposo dela. Marcelo, seja bem-vindo, um bom dia para você, que a paz e a luz esteja contigo e com todos nós. Bom, vamos fazer a questão do Se você quiser saudar o pessoal aí, os nossos irmãos, Marcelo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Como pode ser, meu nome é Marcelo, eu sou aqui de Nova Lima, eu participo aqui com a fraternidade de Horta. A minha esposa já fez um trabalho com Horta, já teve também apresentando aqui para vocês, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu espero que a gente consiga fazer um estudo para que a gente sirva, né, para o nosso adiantamento de cada um de nós. Né? É a tarefa mais importante do espírita. Talvez seja o objetivo, né? A tarefa mais importante é a caridade. Né? E pela caridade a gente vai evoluir. Meus irmãos, a gente sempre faz o estudo, pelo menos uma questão do livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos reserva hoje aqui. Questão 400. O espírito permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Os nossos irmãos respondem. É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Meus queridos irmãos, este capítulo, de onde nós ouvimos esta questão, é o capítulo 8º, que fala sobre emancipação da alma. E essa pergunta está dentro do assunto o sono e os sonhos. A gente tem que entender o seguinte, que o sono é o que mais se aproxima do momento do desprendimento da alma, ou seja, quando a gente está desencarnado. Por quê? O sono é o repouso do corpo físico, da matéria, tá? Desse envoltório grosseiro. E quanto mais grosseiro ele for, maior vai ser a sensação do ocupante de prisão. Vamos analisar a coisa sobre a ótica de uma pessoa que está no sofrimento. O sofrimento na carne. Naquele momento em que ele adormece, que os laços se tornam mais sutis, ele tem acesso ao mundo espiritual sem carregar o peso do corpo.
É justamente esta questão a proposta por Kardec. Marcelo, quer comentar aí? Eu achei interessante, Walter, ele faz uma comparação com o cativeiro, né, com o prisioneiro e o cativeiro, né? E embora, né, você não anseie, né, o cativeiro, né, assim como para o prisioneiro, né, que comete algum crime, ele é necessário, né? E você tem que fazer dessa passagem, né, uma oportunidade de aprendizado. E você tem que fazer com que o seu cativeiro seja mais leve possível, seja o melhor possível, né? Então aí ele, nessa pequena questão e nessa resposta, há várias reflexões, né, sobre o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo físico, o cuidado que nós temos que ter com a nossa estado mental, nosso estado espiritual, e o proveito que nós temos que ter nessa oportunidade que nós estamos vivenciando no corpo físico, né? Ele remete muito a isso, a um significado, né? A encarnação, ela tem um significado. Você não pode levar ela à revelia, deixar as coisas acontecer. Você precisa aproveitar essa oportunidade, que embora você pode não querer voltar, mas talvez seja necessário, né? Para que isso não aconteça, você tem que aproveitar a oportunidade. Até a gente adquirir essa ideia de que é para o nosso proveito. Meus irmãos, são 9h01. Nós vamos, neste momento, eu os convido para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. Que possamos rogar a Ele, este Pai de amor, de misericórdia, de perdão, que possamos rogar que Ele nos permita trabalharmos em sua seara, que nos permita doarmos das nossas boas energias, que Ele nos permita sermos seus emissários, levar de sua luz, de suas bênçãos, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles nossos irmãos que se nos apresentam na condição de carentes, de aflitos, de doentes, quer seja de obsessores. Que possamos amar a todos sem distinção, que possamos adquirir o verdadeiro significado da palavra irmão, amor, caridade. Rogamos para tanto a presença dos devotados amigos do bem, dos espíritos de luz, Chico Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra. Rogamos a fina sintonia com o nosso anjo da guarda, para que sejamos bem orientados e aceitemos as suas boas intuições. E como Jesus nos ensinou, nós vamos neste momento elevar a Deus, de coração, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que a paz e a luz esteja com todos. Marcelo, te passo a palavra. Fique à vontade. Bom, Walter, mais uma vez obrigado pela oportunidade.
Obrigado pela oportunidade que a Casa Espírita está me dando de fazer mais um estudo, né? É, é muito interessante, né, como que a providência divina age, né, sobre nossas vidas, né? Num momento que todo mundo se preocupava extremamente com o isolamento social, é, causado, né, pela propagação da Covid, você tem uma oportunidade de fazer conexões que você não esperava, né? Então, nesse momento, né, a gente está aqui participando de um encontro de várias localidades, né? Várias pessoas que estão espalhadas aí pelo país aí, né? Graças à providência divina, né? Que está nos dando mais uma oportunidade, mais uma forma de nos conectarmos, né? E a conexão é importante, a conexão é que testa o nosso aprendizado, é o que faz, é a função, né, do relacionamento, é o que nos une, né? Então, antes de mais nada, nós sempre temos que voltar, né, a, a olhar para o nosso entorno, né, e enxergar essas bênçãos. Então, com gratidão que eu participo desse estudo hoje. Bom, o nosso estudo hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai falar sobre um texto que eu acho um texto assim, muito interessante, um texto que nos traz muitas oportunidades de comentário, de reflexão, que é o texto Jesus na casa de Zaqueu. Esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 16, né? O título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, né? E o item, Jesus na casa de Zaqueu, né? Item 4. Esse texto também é um evangelho que foi trazido para a gente pelo evangelista Lucas, tá? Tá lá no capítulo 19, de 1 a 10, tá? Bom, primeiro eu vou ler o texto, depois a gente vai fazer algumas reflexões que eu acho que são muito interessantes. Bom, Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo visto, disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse: Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei. Enquadro sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Bom, então, são aqueles textos simples, né, que estão lá no Evangelho, que eles são e que eles guardam uma sabedoria muito importante, muito interessante para fazer as nossas reflexões da nossa vida, né? E por causa da simplicidade, muitas vezes eles ficaram imaculados. Essas mensagens conseguiram chegar para a gente, porque ela não está só no conjunto aqui das palavras, né? A mensagem ela está aqui na reflexão que nós vamos fazer em cima dos fatos que estão aqui em volta, em cima da figura do Mestre Jesus.
Então, para a gente começar, vamos fazer alguns esclarecimentos, né? Zaqueu, embora hoje, né, seja tido como um nome próprio, né? Zaqueu era um anônimo, né? E a palavra Zaqueu, em hebraico, significa puro, justo, né? Então, Zaqueu aqui não é o nome de uma figura, não é uma figura que se chama Zaqueu, né? Isso aqui é só um adjetivo de um homem puro, um homem justo, né? Alguns estudiosos do início do cristianismo, né, até atribuíram algum nome a essa figura de Zaqueu, avaliando a questão histórica e tudo mais, né, mas não há exatamente um consenso. Mas, de toda forma, quando a gente está falando de Zaqueu, a gente está falando simplesmente de um homem puro, um homem justo. É isso que quer dizer. Então, o texto é Jesus na casa de um homem justo. Por que isso tem que ser ressaltado? Porque Zaqueu, ele é um publicano. Publicano é um cobrador de impostos, né? E os cobradores de impostos daquela época, eles tinham uma característica muito, muito peculiar. O Império Romano, quando ele estendia seus domínios, né? Que foi o caso do povo de Israel, quando ele estende seus domínios, a primeira coisa que ele faz é instituir a cobrança de impostos. E a cobrança de impostos do Império Romano era dada da seguinte forma: eles, ao invés de fazer uma cobrança diária, direta, o que eles faziam? Eles dividiam os domínios em regiões, né, regiões aduaneiras ali, e eles faziam uma espécie de licitação, uma espécie de... uma licitação, mas trazendo para o nossas palavras de hoje, né? E entre os locais. Então, eles faziam o seguinte: olha, cobre impostos a meu mando da seguinte forma: o imposto que eu acho que deve ser, que é devido, é esse, X. Então, você me adianta esse imposto pelos próximos 5 anos e eu te dou liberdade de fazer a cobrança dos impostos aí dessa região da forma que você quiser. Então, na região dominada, né, as pessoas que tinham mais posses concorriam, né, nessa licitação, oferecendo um melhor valor para Roma, e depois recolhiam seus ganhos cobrando valores a maior das pessoas da região, né? Então, isso gerava uma grande revolta. Por quê? O publicano, o cobrador de impostos, ele era uma pessoa do povo dominado que se aliava ao dominador para explorar o seu próprio povo. Então, ele se transformava, ele assumia o papel de um pária naquela sociedade. Zaqueu, o nosso Zaqueu aqui, né? Ele estava numa região aduaneira muito rica, né? Essa região que ele cobrava os impostos era uma região de uma passagem um trânsito comercial muito grande. E então ele era um homem de muitas posses. Então já era um homem de muitas posses, e aí era um homem que se associou ao dominador e de alguma forma ele estava explorando o seu próprio povo, explorando no sentido de cobrar os impostos, né? Que ele tinha ganhos sobre isso. E isso transformava o Zaqueu em uma pessoa, de alguma forma, excluída socialmente. Ninguém gostava deles, né? Ele era mais odiado, ele era alvo de mais ódio do que o ódio que o povo da região tinha pelos romanos, né? Já odiavam os romanos por estarem dominando e odiavam mais o Zaqueu por ser um traidor, entre aspas, né? Então, a
classe pobre odiava ele, né? Porque já tinha uma distinção social, socioeconômica, né? Os ricos odiavam ele porque ele cobrava impostos para o dominador, né? A classe os fariseus também não gostavam também, então era uma pessoa que ficava à margem, né, daquela sociedade. E ele não era romano também, né? Então ele não tinha reconhecimento de cidadania romana, ele virava um páreo mesmo. Bom, outra palavra interessante que vai surgir no texto é o sicômoro, né? Sicômoro, ele é uma árvore comum lá da região, que é uma árvore assim, muito frondosa, tá? Ela tem galhos muito. Ela tem uma copa que abre muito, uma copa bem frondosa, né? Então tem galhos fortes e tudo mais, mas ela não dá frutos, né? Ela não tem frutos. Então é uma árvore que ocupa muito espaço, uma árvore vistosa, mas uma árvore sem frutos. E a gente vai ver como é que a passagem, né, dessas palavras, né? Bom, o que acontece, né, no nosso texto? Bom, Jesus, ele estava entrando em Jericó, né? Ele passava pela cidade. Por que Jesus passava pela cidade? Jesus, hábito, né, dos judeus irem até a capital, né, para as festividades da Páscoa, né? E é isso que é esse momento que vai acontecer. O mestre Jesus, ele estava numa dessas caravanas, né, indo, né, para Jerusalém. E por onde ele passava, ele já arrastava multidões. Então, Zaqueu já sabia disso. Ele já ouviu falar, olha, Jesus, aquele homem, com todos os seus feitos, com toda a sua aproximação dos excluídos, com toda a sua bondade, ele vai estar na cidade. Ele vai passar pela cidade. Então, ele era muito esperado. Jesus era muito esperado naquela cidade. Por isso, uma multidão se aglomera para ver que Jesus vai chegar. E o nosso Zaqueu, ele tinha uma aflição interna, né? Porque ele achava que ele fazia, o que ele fazia era algo que se ele não fizesse, outro faria, né? E há registros que ele fazia essa cobrança de impostos de uma forma justa. Ele cobrava o que devia cobrar. Em outras regiões havia uma exploração maior do povo da região. E Zaqueu não fazia isso. Ele cobrava o que era considerado justo. É o imposto devido por estarem em situação de domínio, tá? Então ele tinha uma aflição própria de, olha, eu faço o que eu considero correto, né? Ele fala que ele é um homem justo, é um homem caridoso, mas mesmo assim é um homem odiado, né? E essa é uma aflição que todos nós, né, de alguma forma, carregamos em alguns momentos, porque até a frase, a questão do livro dos Espíritos foi lida, né, é muito interessante, né, porque exatamente fala disso, fala da questão de não sermos de onde estamos hoje, né? Nós pertencemos ao mundo espiritual e por algum motivo estamos aqui, né, cativos no mundo material. E Zaqueu também tinha isso dentro dele. Eu sou um estrangeiro na minha própria terra, né? Ele sentia isso na pele dele, né? E ele ansiava ver o Mestre Jesus. Ele ansiava ver aquele que acolhia os excluídos. E aí, quando a multidão se forma, ele tem dificuldade de se aproximar de Jesus. A princípio, aqui fala, porque era um homem pequeno, né? Quando a gente pensa, né, literalmente, a gente vai falar, um homem pequeno é um homem de estatura baixa. Se é um homem de estatura baixa e ele quer muito ver o mestre, o que ele faz? Sobe em um lugar alto, sobe
numa figueira lá, num sicômoro lá, que daria para ele ver o mestre, né? E ele estava ali ansioso, né, para ver o mestre em cima da figueira, né, achando, como é que eu vou conseguir vê-lo? E Jesus, né, na sua na essência, né, do seu ser, né, na sua sensibilidade, ele já percebe que tem alguém ali aflito e precisando vê-lo. E ele identifica Zaqueu em cima do sicômoro e fala: olha, Zaqueu, desce daí. Eu que preciso estar contigo. Eu preciso estar com você. Eu preciso me alojar na sua casa, né? E aí Zaqueu recebe isso como uma estupefação, né? Enorme, porque como assim, né? Como que esse homem me conhece? Eu estou aqui procurando por ele e ele diz que está à minha procura, né? E ele quer estar comigo. E naquele momento aquilo causa um alvoroço na multidão, porque todo mundo ali sabia quem era Zaqueu. E eles, ué, Jesus não deve saber quem é Zaqueu, né? Esse aí não é o profeta nada, não. Ele vai passar a noite na casa do publicano? Poxa, tanta gente, né? Tanta gente boa, entre aspas, aqui, né? E ele vai na casa do publicano. E aí Zaqueu, assim, ainda não satisfeito, né, com aquela situação, né, talvez tentando de alguma forma amenizar a situação de Jesus, ele fala assim: olha, eu abandono tudo que eu tinha, eu deixo tudo para trás, e se eu causei mal a alguém, eu restituo em quádruplo. A lei da época, né, dizia que se você causou mal a alguém, você tinha que restituir em dobro. Zaqueu não, apressou, eu me restituo em quádruplo. Eu quero estar com você, Jesus, antes que você repense isso aí, né? E aí Jesus, ele já identifica, né, e ele fala: olha, esta casa hoje recebeu a salvação, porque este é também um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido, né? Olha que interessante, né? Jesus reconhece a mudança, né? Ele reconhece a mudança de mundo. E aí, bom, isso é o que está escrito aqui, o literal, mas vamos fazer algumas reflexões, né? Então nós, né, na nossa ansiedade, né, de reconhecimento, achando que nós somos pessoas pequenas, né, não entendendo a importância que nós temos, né, como criaturas advindas de Deus, né, e a gente se diminui e a gente tem baixa autoestima, pouca autoestima, e a gente começa a colocar várias questões entre nós e Jesus, entre nós e o caminho correto, né? Várias questões mundanas, né, entre nós e o caminho de Deus, né? Essa é a multidão, é o mundo entre nós e Jesus. E aí a gente acha que para aquilo não nos satisfaz, né? Aquilo tudo só nos afasta, né, do caminho de Jesus, do nosso mestre. E aí a gente acha que a gente precisa escalar mais, a gente precisa galgar mais relevância, e a gente se ancora em tonéis vazios, né? A gente em árvores infrutíferas, né? Para que a gente se eleve da multidão, né? E essas árvores infrutíferas são os bens materiais. É o carro mais bonito, a casa mais bonita, é a conta bancária com mais cifrões, né? E aí a gente vai lá para cima e a gente perigando cair, risco de vida, mas só que Jesus está à nossa procura também, né? E a todo momento ele vai falar com você: olha, não precisa de subir aí não,
Não precisa de estar em cima, não precisa de achar que você precisa se destacar, não. Vem para baixo, vem para junto de mim. Você precisa viver no mundo e você precisa se corrigir no mundo. É aqui onde eu estou, é aqui onde você está. Não é isso que a doutrina espírita fala com a gente? Não é isso que a doutrina espírita nos prega? Ela nos prega fraternidade. Ela não prega o abandono, né? Ela não prega o isolamento. Ela prega a fraternidade, ela prega a interação, ela prega a caridade. Então nós temos que estar junto das outras pessoas, sabendo de todas as coisas que acontecem ali. Mas a gente sabe qual o caminho que a gente vai seguir. A gente vai seguir com Jesus, a gente vai seguir com o Mestre, né? Então, e Jesus, ele está de braços abertos, ele sempre está nos procurando. Independente de nós acharmos que não, independente de nós acharmos que nós temos que procurá-lo, independente de nós acharmos que ele nunca vai virar a sua face para a gente, né? Ele sempre está nos procurando. É o que ele fala para Zaqueu, né? Eu estava à sua procura. Então, essa passagem, ela é uma passagem que toca muita gente quando a gente faz essa reflexão do caminho do Cristo, né? Do que o Cristo prega, do que o Cristo vem trazer, de qual que era a sua mensagem, né? Independente, né, de como as pessoas nos julgam, né? Jesus, ele tem os seus próprios valores, né? São os valores espirituais que ele tenta trazer para a gente e tenta nos mostrar a todo momento, né? Porque o Filho do Homem veio procurar para salvar o que está perdido. Bom, essa é a minha visão, né, da passagem. Eu queria trazer para vocês uma informação, né? Tem um livro da Ivone do Amaral, Ressurreição e Vida. Ela traz uma passagem pelo espírito Leon Tolstói e fala assim: Leon Tolstói declara tê-lo ouvido discursar, ouvido Zaqueu discursar no mundo espiritual. E Zaqueu falava assim: a bondade do mestre Galileu tocou-me para sempre o coração e conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. Não, eu não o abandonei jamais. Desde aquele dia em que passou por Jericó, soube, é certo, da sua ressurreição, que a todos revigorou as esperanças. Mas não logrei tornar a ver e ouvir o Mestre. Ele só se apresentou depois da ressurreição aos discípulos, homens e mulheres, e aos apóstolos. Então, Zaqueu é um anônimo, é uma pessoa como nós, tá? E uma vez só que ele resolveu seguir o caminho de Jesus, a felicidade foi tão grande que ele, como ele mesmo disse, né, não abandonei jamais, né? E por isso talvez seja essa menção no Evangelho de Lucas, essa importante passagem. Bom, nosso tempo já está finalizando, e eu queria finalizar com outro texto que eu acho também que esse eu gosto demais dele, em especial, e o outro é o Sermão da Montanha. E aí a gente tem as palavras de Jesus para coroar as nossas reflexões, né? Para a gente ver se a gente está no caminho certo. Jesus fala assim lá no Sermão da Montanha: não juntei para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Então é isso aí, pessoal. Vamos focar, né, onde estão os nossos tesouros. Né? Se nossos tesouros são a nossa família, ou se é o que a gente gostaria que as pessoas achassem que ela é. Se o nosso tesouro é o que nós temos dentro de nós, ou que a gente quer parecer ter, né?
Vamos seguir o caminho do Mestre, que é o caminho seguro, né? E assim como Zaqueu, vamos buscar a nossa conversão, né? E esperamos, né, que, uma vez fazendo isso, nós vamos encontrar, claro, o Mestre Jesus de braços abertos, e que essa mudança de rota, né, que é esse escape do cativeiro, né, que foi a questão do Livro dos Espíritos hoje, nos traga benefícios futuros, que a gente também possa dar o testemunho no mundo espiritual. Eu agradeço a todos a oportunidade, agradeço muito, Walter, por ter tido mais esse momento de estudo, e espero que nós possamos nos encontrar novamente, virtualmente ou presencialmente. Espero ter trazido essa mensagem para vocês e a gente poder trocar um pouquinho, né? Que é importante isso, aprender, ensinar, né? E é o que a gente nos vai fazer com que nós nos tornemos melhores. Walter, obrigado novamente. A palavra está com você. Marcelo, muitíssimo obrigado. E as portas estão abertas a você, sim. Você é parte da família da CESDA, Casa Espírita Seara Divino Amigo. Você, a Cristiane, sua esposa. Toda a sua família, teus filhos também. Você me fez recordar, quando você falou do julgamento do povo com a atitude de Jesus Cristo, do bafafá, uma passagem do Chico Xavier. Conta-se que o Chico Xavier um dia foi tomar café num bar. E uma senhora espírita chegou alvoroçada: Chico, Chico, o que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para você, Chico. Olha quem habita, quem frequenta esse bar. Pessoas de má índole, pessoas viciadas. E o Chico, naquela paz, virou para ela e falou o seguinte: Jesus nos disse que nós devemos estar aonde precisam de nós. Você que já compreendeu, precisa menos do que eles que ainda estão no erro. Olha, por que Jesus fez? Tudo de Jesus é muito tocante. O exemplo que ele dava é sempre assim, é uma coisa para tocar, para nos chamar a analisarmos a nossa consciência. Eu agradeço demais pela visão que você nos trouxe, Marcelo. Muitíssimo obrigado. Ser espírita é, antes de tudo e mais nada, abrir a consciência ao despertar. Afinal de contas, eu falo isso direto, o nosso maior algoz é a nossa consciência. Quem vai nos culpar, nos chamar, é quem? A consciência. Vamos passar neste momento ao momento da fluidificação de nossas águas. Rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso para que deposite em nossas águas os remédios de que nos fazemos necessitados nesta oportunidade. Os remédios para as nossas dores, para as nossas imperfeições do corpo físico, o corpo material, mas também os remédios para as nossas imperfeições morais,
aquelas que residem na nossa alma, no corpo fluídico. Pedimos, Pai, que estas águas nos sirvam ao despertar da nossa consciência, a reativação das nossas boas energias, da nossa fé, da nossa responsabilidade enquanto cristãos. Pedimos, Pai, que estas mesmas benesses cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, esta mesma oportunidade de melhora, de arrependimento, de cura. Que assim seja. Agora, nós entraremos na segunda parte dos nossos trabalhos. É o momento dos passes. Meus irmãos, uma pequena lembrança. Quando nas casas, nos centros espíritas, vocês veem um médium fazendo a imposição das mãos, aplicando passe em um irmão, na realidade ele está doando de si, mas ele é um médium, ele é um intermediário. Ele é um intermediário, pois as boas energias vêm da espiritualidade, passam através dele. Quem recebe o passe tem que estar com o coração aberto, tem que estar com a sintonia naquele momento. Quantas vezes a gente não vê o comentário, eu não gosto de receber o passe de fulano, mas e aí? Você abriu, você sintonizou, porque não é ele. E neste momento eu estou convidando a vocês para nos doarem das suas energias e ao mesmo tempo receber o passe. Vamos então nos sintonizarmos com Deus, rogando ao Pai Maior de que as nossas boas energias, somadas às bênçãos e à luz de Deus Pai Todo-Poderoso, possam, através de nós, humildes trabalhadores, serem levadas, espalhadas por este universo imenso, chegando a todos os nossos irmãos que estão em dificuldade, em sofrimento, em aflição, aqueles que estão doentes, com sua fé abalada, que possamos abraçar a todos, transmitindo-os fraternalmente este amor, estas bênçãos. Pedimos por todos aqueles que nos rogam assistência da prece e têm seus nomes anotados em nosso caderno. Pedimos pela espiritualidade amiga, proprietária deste trabalho, e que nos permite a oportunidade de trabalharmos. Eu peço para que cada um, neste momento, no íntimo do seu coração, das suas orações, das suas preces, enquanto recebemos o passe, elevem a Deus seus corações e seus agradecimentos. Deus Pai Todo-Poderoso, rogamos a Ti que esta bênção, essa luz, possa nos modificar
não apenas pelo acréscimo das energias salutares, mas por nos tocar a consciência, por nos despertar a necessidade do arrependimento, da regeneração, da prática do amor e da caridade. Meus queridos irmãos, nós agradecemos a Marcelo, a Cristiane, sua esposa, lembrando que amanhã, o Evangelho das 9 horas, terá um novo estreante, o Fabiano Possati, lá de Uberaba. E outra coisa, lembrando que esta semana, na quarta-feira, às 20 horas, e na quinta, às 20 horas, nós teremos 2 palestras. Na quarta, com Tiago, falando para nós a respeito da meditação. Na quinta, nós ouviremos a nossa irmã Ângela, lá da Bahia. Ela é sobrinha do Edson Piccolo, aqui da cidade, falando a respeito de mediunidade. Marcelo, eu vou lhe passar a palavra para que você faça as considerações finais e a prece. Bom, novamente eu agradeço e eu saúdo a experiência, o trabalho que vocês estão fazendo, né, de conectar pessoas aí no mundo todo aí, trazendo um evangelho, né, para dentro dos lares, né, fazendo aí do limão uma limonada, né, vocês estão transformando aí uma dificuldade em uma oportunidade. Isso é muito valoroso. Então vamos passar para a prece. Bom, então nesse momento, vamos esquecer todas as perturbações que possam nos desconcentrar, vamos desligar de tudo que tem no mundo exterior, vamos concentrar em nós mesmos, no nosso espírito. Vamos aproveitar esse momento só conosco, e vamos lembrar de um grande amigo que sempre está nos ajudando, nosso espírito guia, que dedica uma boa parte do seu tempo a nos intuir, a contribuir com a nossa evolução. Vamos dirigir o nosso agradecimento a ele. Vamos dirigir o nosso agradecimento aos espíritos protetores do nosso lar, da nossa família, aos espíritos que têm se dedicado a proteger o nosso país. Vamos agradecer também aos espíritos que iniciaram o espiritismo no mundo, trazendo essa bênção até nós, que se encarregaram de conduzi-lo durante séculos até chegar até nós, chegar a mensagem do nosso Mestre. E vamos agradecer ao Mestre Jesus pela acolhida nesse planeta, por ter nos recebido junto ao seu rebanho, por todo o amor que dedicou a todos nós e se dedica todas as vezes, a esse Espírito luminoso que faz tanto por essa humanidade. E vamos dedicar também um tempinho de agradecimento a Deus, nosso Pai, que nos criou e nos dá essa oportunidade de evolução, essa oportunidade de obter a felicidade plena. Nesse momento de plena gratidão, vamos sentir essa paz interior e esperamos que ela possa ser levada durante a nossa semana e que nós a derramemos por todos aqueles que estejam em contato conosco, fazendo instrumento da seara divina do Mestre Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, lembrando que daqui a pouco o vídeo deste evangelho de hoje vai estar disponível no YouTube, no canal da CESDA, CESDA, Casa Espírita Seara Divino Amigo. Aqueles que gostariam de receber ou que quiserem receber
este vídeo através do meu WhatsApp, é só deixar os comentários, pode ser no Messenger, não precisa ser aqui no Facebook, não, no privado lá. Eu teria o maior prazer em encaminhar para vocês. O que é interessante? Olha a caridade se manifestando de outras formas. A gente muitas vezes pega esse vídeo, a gente manda para aquele irmão que a gente sabe que essas palavras serão para ele, essas energias deste evangelho, deste culto, irão fazer para ele o bem, trazer para ele o despertar da consciência, o caminho do amor. Então é muito importante que a gente, não tenho o que fazer, eu estou assistindo, é meu papel, não. Ajudem na divulgação. Muitas vezes uma atitude desta, ouvindo uma palestra dessa, igual o Marcelo nos fez, a gente pode, se a gente mandar este vídeo para alguém, a gente pode estar tocando um coração sofrido. Olha a responsabilidade. Eu agradeço a todos vocês. Marcelo, muito obrigado. Fiquem com Deus. Luzes. Até amanhã, se Deus quiser. Marcelo, aguardem um instantinho, por favor.